Shalom, queridos amigos, inscritos no canal aí, Escola de Profetas, Projeto Tribo de Judá, um canal preocupado com instrução bíblica e um canal focado nas 54 porções da Torá explicadas à luz do Evangelho do Mashiach. Esse vídeo é muito especial, eu esperei alguns dias para postá-lo. Esse vídeo ele vai trazer então um resumo e uma reflexão da porção Devarim, porém vai ser um estudo especial. Assim que entramos, então, no chamado Evangelho da Torá, dos 5 livros da Torá, se fôssemos trazer qual deles representa melhor a anunciação do Evangelho dentro da própria Torá, seria Devarim. Em grego nós conhecemos como Deuteronômio. Deute, segunda, ou 2 vezes, né? Nômio, lei. Segunda lei, ou repetição da lei. Então, agora eu vou trazer um pouco para dentro da visão do Evangelho. Seria uma explicação da Torá, um resumo de tudo que aconteceu até aqui, usando então um espírito de admoestação. Aqui Moshe Rabbeinu, Moisés, o grande mestre, está trazendo uma torahá, uma admoestação, uma exortação, uma reflexão, trazendo à memória do povo tudo aquilo que eles viveram até aqui e o que fizeram de certo, o que fizeram errado, como Deus foi perdoador, foi misericordioso para com eles. Eu me chamo Moré Robson, você está aqui no canal Teológico Escola de Profetas, Projeto Tribo de Judá. Então, dá o seu like, inscreva-se, e hoje nós vamos falar especialmente dentro da Parashá de Devarim sobre a importância da admoestação acerca do papel de Israel e da igreja. Igreja e Israel no milênio e no reino de Deus andarão juntos. Muitas coisas são debatidas dentro de uma escola teológica, muitas vezes nas aulas presenciais, nós temos algumas discussões riquíssimas e o tempo inteiro aprendemos. Diz um dito talmúdico e um dito racídico que sábio é aquele que aprende com todos. E eu aprendo com todas as pessoas. Graças a Deus. Não tenho dificuldade em discutir, em dialogar, em trocar informações e até admoestar pessoas que são próximas e até alunos no Evangelho, porque somos pessoas, graças a Deus, abertas ao conhecimento. E a Bíblia é maravilhosa. E nesse estudo especialmente eu quero falar sobre o papel de Israel e o papel da igreja. Algumas pessoas perguntam, e agora? A lei foi abolida, Israel continua sendo povo, e o Apocalipse, o que a gente faz com aquelas profecias? E o judeu não aceitou Jesus, como vai fazer? O que vai ser feito então de Israel? E aí nós também nos deparamos com várias teologias muito estranhas às vezes, teologias até meio egoístas, em que nós, os que aceitamos Jesus, e os gentios e os crentes, vamos para um céu protegido, vamos estar totalmente blindados, mas Israel, o judeu, vai sofrer, Israel vai ser queimado, vai ser destruído, o anticristo vai enganar os judeus, e aquela série de coisas meio aleatórias, sem muito respaldo bíblico. Então é muito importante a gente criar um traço no tempo, um cronograma, uma linha, uma reta no tempo, entender o tempo e as profecias. Eu já quero adiantar para as pessoas que têm muita curiosidade sobre a visão judaica do Apocalipse, que para nós israelitas e para os israelitas, tanto sejam ortodoxos ou não, o Apocalipse é um livro mais histórico. Todo judeu, quando se aproxima do Eterno, todo judeu, quando reconhece Mashiach, todo judeu, quando também já tem esse anelo do Mashiach no seu coração, ele entende que o tempo vindouro, o futuro que pertence ao Eterno, é um futuro muito atrelado aos aspectos históricos da humanidade. Então não tem como pegar Apocalipse e levar só para o Drash ou para o Midrash, para o símbolo. Apocalipse é um livro histórico. Tem que entender o contexto histórico de Apocalipse, porque inclusive nós já estamos quase cumprindo todo o livro de Apocalipse. Estamos já no final dos tempos realmente. Bom, esse estudo especial eu quero falar sobre o papel de Israel e da igreja. Eu inicio com vocês Romanos 11, lendo o verso 1. Olha o que diz. Digo, pois, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como instou perante Deus contra Israel? Senhor, mataram todos os profetas, derrubaram os teus altares,
e só eu fiquei, e buscam tirar minha vida. Mas, o que diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Fantástico. E aí diz mais aqui o texto, verso 5. Assim, pois, também agora, neste tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De nenhuma maneira a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram. E os outros foram endurecidos. Eu vou até dar uma pausa aqui, eu quero pedir para vocês, em nome de Jesus, preste atenção no que está escrito aqui. A maioria das pessoas pergunta, mas o judeu não aceitou Jesus, o judeu é... Por que o judeu não aceita Jesus? Se todo Israel se tornar cristão hoje, nós teremos um problema mundial. Isso não é uma fala minha, eu acho que não é uma visão pessoal minha, é uma visão bíblica. Há tempo determinado para todo propósito debaixo do sol, diz o livro de Eclesiastes. Uma das coisas que nós temos que entender. Não é tempo ainda de Israel, ou todo Israel, abraçar Mashiach. Mas já está chegando o tempo. Então, muitas pessoas ficam perguntando coisas que a Bíblia já está respondendo. Então, por favor, seja humilde, vai lá na sua Bíblia, pega o livro de Romanos 11, leia com calma e preste atenção no verso 8. Olha, como está escrito, se diz que está escrito, isso é uma citação que já está na Torá. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se a mesa enlace, armadilha, em tropeço e tribulação. Escureçam-lhe os olhos para que não vejam. Encurvem-se continuamente as costas. Algumas pessoas, inclusive, dizem que isso aqui é um dos motivos do judeu orar encurvando a cerviz. Eu concordo e discordo, porque o principal motivo é para a gente aumentar o nosso nível de concentração, e um dos motivos também é o nosso reconhecimento, a nossa reverência ao Eterno. Mas não deixa de ter sentido aqui também, tá? Não deixa de ter sentido. Digo, pois, tropeçaram para que caíssem de modo nenhum, mas pela sua queda vem o coração de Romanos 11, pessoal. O coração de Romanos 11 é amar o povo judeu, amar o judeu mesmo que ele não aceite o seu Jesus. Amar o judeu mesmo que ele ainda não seja o seu cristão, que você quer que ele seja. Orar por Israel, como diz o Salmo 122. Aceitar que Deus tem tempo e modo. E agradecer por eles. Olha o que está escrito aqui no verso 11. 11. Dá até uma brincadeira, né? 11. Não tem como esquecer. Digo, pois, tropeçaram para que caíssem. Essa cegueira, esse entorpecimento, essa nuvem que o próprio Deus colocou para o judeu meio que endurecer ali na época de Jesus. Foi para matar o judeu, para aniquilar Israel, para jogar todas as maldições e os pecados do mundo inteiro nas costas do povo judeu e culpá-los por todas as desgraças da humanidade, como tem sido assim? Não. Não é para ser assim. Não é para culpar o judeu de tudo. O bode expiatório do mundo, Israel, observe, é para de modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para incitar ciúmes. Então aqui, nós já temos aqui nessa Parashá Devarim. Por que, Robson, que você, Moré, usou a Parashá Devarim para falar de Romanos 11? Porque a Parashá Devarim são demonstrações. O maior milagre que nós já presenciamos de cara na Bíblia é quando você lê Deuteronômio a partir do capítulo 1, nessa porção. O que diz lá? Moisés, sem microfone, sem caixa de som, sem trio elétrico, sem nenhum recurso, falou para aproximadamente 3 milhões de pessoas no gogó, na voz. Eu trabalho com voz há 20 anos. A impostação de Moisés foi algo espiritual. Todo mundo escutou. A pregação de Moisés ali era uma pregação de lembrar o que eles já tinham passado, de refletir sobre os erros cometidos, de refletir agora o que viria após aquele momento, que Moisés já estava na sua vida, já no final da sua caminhada, 120 anos. Nós estamos falando de um homem com aproximadamente 120 anos, falando para 3 milhões de pessoas, trazendo a Torahá, a admoestação, e preparando o coração deles para entrar em Canaã. Então, já é um grande milagre. E nessa Parashá Devarim, palavras, que a palavra Devarim significa palavras. É nessas palavras de Moisés, é nessas orientações de Moisés, é nesse evangelho anunciado ali por Moisés. Eu estou falando de evangelho na época de Moisés, e é evangelho. Essas boas novas, que evangelho, evangelion do grego, boas novas, boa notícia. É aí onde acontece um dos maiores milagres da Bíblia. Moisés está orientando o povo de Israel.
que se eles fossem obedientes a Deus, e se eles confiassem em Deus, eles prosperariam, teriam longos dias. Moisés está ratificando as alianças de Deus com Israel. Moisés está dizendo também que algumas coisas ruins poderiam acontecer com eles se eles endurecessem o coração. Então tudo está sendo dito aqui. Por isso que eu trouxe vocês agora para Romanos 11. Porque hoje ainda existe essa confusão, essa angústia de algumas pessoas quando olham para Israel, eles veem na figura do talit, do shofar, na figura das canções hebraicas, no quadro pintado, né, de Jerusalém, eles veem ali o povo de Deus, o povo escolhido. E quando eles vão procurar, muitas vezes, a fé messiânica ou a fé no Cristo, eles não acham e ficam atormentados. Eu tenho muitos alunos que têm dúvidas sobre isso. Por isso que eu estou trazendo para vocês também. Não se angustie. Leia Romanos 11 inteiro. Você vai ver aqui o apóstolo Paulo dizendo, não é o galho que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta o galho. Os oráculos de Deus foi dado a Israel. E aí, lá no finalzinho do livro de Romanos, eu acho lindo, ele começa a falar aqui sobre quão inescrutáveis os caminhos de Deus, quão insondáveis são os pensamentos de Deus. Então, Deus é perfeito e Deus é mistério, muitas vezes. Eu garanto a vocês que aqui, nesse estudo especial, garanto a você que eu vou falar. Já existem milhares, e por que não dizer milhões, de judeus no mundo inteiro que já estão se voltando a esse Messias. Você já pode ouvir um alaúde aí, já um barulho, já um movimento acontecendo no mundo, tá? Já há rumores aí nos 4 cantos de judeus, inclusive seculares, que não tiveram contato nem com a sua própria religião tradicional, que estão se voltando ao Cristo, se voltando ao Messias. Moré, todo Israel será salvo? Todo Israel será salvo, diz a profecia de Romanos. No sentido de que todo judeu vai ter oportunidade de salvação. Moré, o povo de Israel ainda é o povo de Israel ainda é povo. O judeu tem uma função espiritual. A igreja, a Kehilá e todos aqueles que se agregam. E quando eu falo igreja, não é parede, não é placa denominacional, não é instituição. Reino é uma coisa, instituição é outra completamente diferente. As instituições são importantes para organizar as coisas aqui embaixo, para que também o reino possa fluir. Mas quando eu digo igreja, é um contingente de pessoas que estão conectadas a esse Messias e automaticamente foram conectadas a esse povo e a esse Deus. Você não tem como pegar o Jesus da Bíblia e tirar toda a judaicidade dele, e tirar as alianças e tirar a responsabilidade dele como aproximador a Israel. Você não tem como fazer isso. Então, quando você aceita esse Jesus, você aceitou o povo desse Jesus, você aceitou a cultura desse Jesus, você aceitou Deus desse Jesus. Não tem como pegar Jesus e pintar, como foi feito aí na Era Comum, o Império Romano, e desfazer. Pegaram José no Egito e vestiram ele de um governador egípcio. Deram roupas egípcias, maquiagem egípcia, e ele aprendeu a língua egípcia, e o exterior dele era todo egípcio. Mas ali dentro, ali realmente no ser, quem estava ali era Yosef Bar Yaakov, José filho de Jacó, não era Sefanet Paneia. Digo mesmo, esse Jesus que você vê de olhos azuis, e nada contra quem tem olho azul, né? Pele branca e nada contra quem tem pele branca. Mas esse Jesus pintado, ele tem pouco a ver com aquele Jesus palestino, israelita, filho de Miriam e de Yosef lá, que nasceu em Nazaré. Aquele Jesus lá era um judeu, um jovem rabino, e que tinha uma missão a cumprir, cumpriu muito bem a sua missão. Uma alma que foi escolhida pelo Eterno para vir aqui na nossa terra e trazer as boas novas. Então, Israel tem o seu papel, o judeu tem o seu papel, e a igreja tem o seu papel. Claro que tem leis e mandamentos que não foram dados a gentios. Então, por favor, cuidado, que tem coisa que não é para nós, e tem coisa que é só para o judeu, tá? E tem coisa que é só para o gentio, e tem coisa que é para todo mundo. Então tem mandamentos e promessas que é para o mundo inteiro. Tá? A Bíblia não é propriedade peculiar de ninguém, nem mesmo do judeu. O judeu não é dono da Bíblia. Mas foi dado a eles o oráculo. Foi dado a eles entender as Escrituras, interpretá-las. Por isso que a gente tem que ficar atento para não cometer erros e não substituir o que Deus fez. Os decretos de Deus são irrevogáveis. Olha o que diz em Jeremias 31, 30 em diante. Essa Torá será escrita no coração de todo o povo. Então, se você é crente em Jesus, se você é servo do Deus de Israel,
Observe que quando você ora, você diz Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Olha que quando você prega, você cita o nome dos apóstolos que eram judeus. Então não esqueça que o seu Messias é um judeu. Se quando ele se apresentar a você, quando ele apresentar-se a mim, quando ele voltar de talite, ele voltar parecido com um judeu, não se assuste. Esse é o seu Messias, esse é o meu Messias. O nosso Messias é filho do Deus Altíssimo de Israel, e era um Yehud, um judeu, praticante das leis judaicas, e que trouxe salvação para o mundo inteiro. Então, leia Romanos 11, tire as suas dúvidas, e cuidado, não vá praticar judaísmo, porque muitas vezes você vai se embananar com isso. E digo aos judeus, por favor, reconheçam o Messias, mas também não vá esquecer da sua Torá. Um judeu não precisa abandonar a sua fé quando ele encontra com o Mashiach. Ele vai ser o melhor judeu. E um gentil não precisa abandonar a sua fé em Cristo quando ele se depara com as riquezas da Torá e de Israel. Então, uma coisa complementa a outra, mas uma coisa não anula a outra. Não esqueça, uma coisa complementa a outra, mas uma não deve existir para anular a outra. Eu vou me colocar agora aqui como representante também de Israel. Se eu sou judeu, eu só existo por causa de você que é gentil. E se eu sou gentil, eu existo para que você que é judeu se responsabilize por mim, como irmão mais novo, e me instrua e me abrace, porque eu preciso do seu Deus, da sua fé e das suas promessas. Baruch Hashem, o Eterno nos abençoe. Foi um estudo especial sobre a palavra Devarim, que quer dizer Deuteronômio, que é a primeira paraxá desse livro que nós estamos estudando. Precisamos dar ouvido às instruções divinas e buscar as respostas não nas redes sociais ou nos pseudogurus, mas na Bíblia Sagrada. Amém, amém.